Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Quem esteve domingo passado, nós estivemos aqui repartindo com os irmãos o texto da palavra lá de Mateus, capítulo 5, onde Jesus ali diz aos seus discípulos que eles eram o sal da terra e a luz do mundo. E agora, sendo luz do mundo, essa luz não poderia ficar escondida, né? Mas no velador para iluminar a todos que pudessem passar por ali ou estar ali naquele lugar. E ele termina dizendo assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, é uma afirmação de Jesus que nós somos a luz do mundo, e por nós sermos a luz do mundo, agora Jesus diz: olha, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, não pelas obras. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer lá em Efésios 2, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie nem pelas obras. Nós somos salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo, pela graça revelada em Cristo Jesus. Mas, irmãos, as obras, elas testemunham realmente que nós fomos salvos. Nós não somos salvos pelas obras, mas Jesus disse: olha, que nós devemos resplandecer diante dos homens com as boas obras, porque através das boas obras eles possam glorificar o vosso Pai que está nos céus. Então, se tem obras, tem trabalho, não para salvação, mas trabalho para a edificação da igreja e trabalho do Evangelho para anunciar o Evangelho. E aqui quando Paulo escreve essa carta, a segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo vai ali chamar a atenção de Timóteo, para que ele pudesse estar se colocando à disposição do Senhor, para que o Senhor pudesse estar usando a sua vida, para estar cumprindo esse eterno propósito de Deus, que é através do Evangelho salvar os homens perdidos. Então vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler do 1 até o 26, é uma leitura longa, eu já sei que eu não vou conseguir terminar hoje mesmo, então nós vamos até onde for possível. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 a 26. Vamos orar mais uma vez antes. Senhor, mais uma vez em nome de Jesus Cristo, nós aqui estamos, ó Deus, prostrados diante do Senhor, reconhecendo, Senhor, a nossa incapacidade de produzir qualquer coisa boa, se o Senhor não estiver agindo em nós e por nós. Porque a Tua palavra mesmo diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, ó Deus, para nós. Então, ó Deus, que mais uma vez Tu, ó Deus, venha prevalecer no meu coração, na minha mente, com a Tua palavra. Prevalecer no coração, ó Deus, dos meus irmãos e na mente deles com a Tua palavra. E que o Teu Espírito, Senhor, possa estar, ó Deus, nos convencendo de todo o pecado, justiça e juízo, ó Deus, e nos fazendo lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, para que nós possamos, ó Deus, estar preparados, como o apóstolo Paulo mesmo vai dizer, ó Deus, para
testemunhar a razão da nossa fé, para ser habilitado pelo Senhor, para realizar toda boa obra, Senhor. Venha, Senhor, estar nos capacitando, nos habilitando pela Tua palavra e pela ação do Teu Santo Espírito nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que, se morremos com Ele, também com Ele viveremos. E se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução,
sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Amém? Então esse texto ele é bem claro para nós, que quando o apóstolo Paulo escreve aqui para Timóteo, ele escreve mostrando para Timóteo que realmente a salvação é pela graça, mas a partir do momento que somos salvos, passamos a ser filhos de Deus, mas nós também passamos a ser servos de Deus. E o objetivo aqui do apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, é estar tratando com Timóteo, e eu creio que também servindo para nós, mostrando que a vida cristã é uma vida onde nós realmente estamos guardados em Cristo, com todas as bênçãos espirituais. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque nós fomos perdoados de uma vez por todas, eternamente, por todos os nossos pecados. Mas isso não nos isenta da responsabilidade de, agora que passamos a ser filhos, conhecedores da verdade, sermos portadores dessa luz que é Cristo Jesus, né? De estar resplandecendo essa luz diante dos homens. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui para Timóteo, e a gente vê nas próprias palavras que ele diz para Timóteo, em vários momentos ele exorta Timóteo a se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. A estar militando como bom soldado de Cristo. E ele também diz, sofre comigo as aflições. Ele vai dizer que sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo, e milita, nesta guerra espiritual. E ele vai dizer também, no versículo 9, ele fala, por causa do Evangelho, segundo o meu Evangelho, eu sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. Interessante, quanto mais o apóstolo Paulo era perseguido, mais ele era apertado, mais ele era assim, oprimido pelos inimigos, mais se manifestava na vida dele a vida de Cristo. Mais saía da vida dele, da boca dele, o Evangelho. E é por isso que ele vai escrever numa das suas cartas, se eu não me engano é Filipenses ou Colossenses, agora eu não lembro de memória, ele fala, irmãos, não se preocupem comigo por causa das minhas prisões, por causa do Evangelho. Porque as minhas prisões têm contribuído para o avanço do Evangelho. Por causa das minhas prisões, mais pessoas têm tido a oportunidade de ouvir o Evangelho, e não só pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho, mas quando elas olham para mim, e olham para esse meu desprendimento, esse meu sofrimento, elas também ficam animadas, dispostas também a pregar esse Evangelho. Ele vai dizer, uns fazem por pretexto, tem vários motivos, mas ele fala, não importa, contanto que o Evangelho esteja sendo pregado.
Então, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui, para Timóteo, que o Evangelho, ele nos salva, nos torna filhos de Deus, mas agora ele também nos dá uma responsabilidade. O Evangelho vem com responsabilidade. E o que, infelizmente, está acontecendo em nossos dias, aquilo que nós já falamos domingo passado, é que Jesus já tinha alertado que nos finais dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então esse amor aqui é o amor ágape. Então quem tem o amor ágape? É a igreja. É o corpo de Cristo, porque tem Cristo e tem esse amor ágape no seu coração. Então quando Jesus diz, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor no coração dos cristãos vai estar se esfriando. O desejo de servir a Deus vai estar se esfriando. E nesse momento, quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, ele quer despertar em Timóteo, quer trazer a memória de Timóteo. Ele diz, olha, depois a gente vai ver no capítulo 1, ele fala, desperta o dom que há em ti. O dom que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Então, o objetivo ali já era trazer um despertamento. Desperta o dom que há em ti, que você recebeu. Então, todos nós, irmãos, que cremos na nossa inclusão ali, com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição, nascemos de novo, passamos a ser filhos de Deus, temos o Espírito Santo, então recebemos do Senhor o dom do Espírito Santo, recebemos do Senhor um dom também para serviço. E o apóstolo Paulo, quando fala que Deus deu os dons para pastores, mestres, doutores, primeiro esse dom é para edificação do corpo de Cristo. Ele deu esses dons para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo possa crescer no conhecimento do Senhor, e nesse crescimento do Senhor ele possa então estar resplandecendo diante do mundo. É através do serviço. Do serviço. E estávamos até conversando ali, irmãos, no nosso momento de oração ali, como nós temos visto, irmãos, um esfriamento no coração de muitos irmãos, no desejo de servir a Deus, de se envolver com as coisas de Deus, de estar se colocando à disposição do Senhor para servir a igreja, servir o corpo. O que está acontecendo? O que está esfriando esse amor no coração da igreja? Não tem outra resposta, a não ser o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Porque se nós quisermos servir a dois senhores, nós vamos amar a um e odiar o outro. Infelizmente, irmãos, o que está acontecendo com a igreja nos últimos dias é esse esfriamento do amor a Deus. O amor de muitos esfriará. Aqui não é o amor só relacional, é o amor com Deus. Quando Deus escreve, João escreve, eu vou ler que a outra vez eu fui citar, citei errado. Na sua carta Apocalipse 2,
quando ele escreve à igreja de Éfeso, às vezes nós estamos muito cheios de boas obras de serviço cristão. Mas a motivação de nós estarmos servindo está errada. E quando a motivação de servir não é a motivação correta, nós perdemos o ânimo, perdemos a força, perdemos o vigor. E por isso que, quando aqui é escrita a carta à igreja de Éfeso, no versículo 2 ele diz: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então a igreja tinha muita obra, tinha muito serviço, e Jesus estava vendo. Só que ele diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. E aí ele faz uma exortação: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Deixaste o teu primeiro amor. Estamos vivendo, sim, irmãos, um tempo de apostasia, de esfriamento do amor no coração dos cristãos, o amor por Deus, amor pelas coisas de Deus, amor pela palavra de Deus. César até leu um texto lá de Colossenses capítulo 3, quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele diz: olha, se ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Vou até ler, porque tem mais uma parte que eu quero citar que eu não lembrei. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Pensai, buscai as coisas que são de cima, que são do alto, que são de Deus. Se nós, irmãos, formos sinceros com nós mesmos, nós vamos ver que a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, nós temos nos ocupado com as coisas que são deste mundo. Que são para estarmos bem neste mundo, para alcançarmos coisas deste mundo. Todo o nosso sacrifício, esforço, dedicação, compromisso, talvez com o horário, com as pessoas, estão relacionados às coisas deste mundo, para estarmos vivendo bem neste mundo. E aí, quando sobra tempo, a gente vem para o culto. Se sobrar tempo. Se sobrar tempo, eu vou ler a Bíblia. Se sobrar tempo, eu vou orar. Se sobrar tempo, eu vou visitar. Nós não somos salvos pelas obras, irmãos, mas as obras de Cristo e de Cristo em nós, elas nos levam a esse envolvimento, a essa consagração, a essa dedicação, a essa ocupação da nossa mente e dos nossos pensamentos com as coisas que são de Deus. Muito fácil cantarmos aqui assim: que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça e que o seu amor me constranja.
Mas o que está acontecendo é que esse amor de Cristo não está constrangendo o nosso coração para essa vida de serviço no corpo, essa vida de consagração, essa vida de santificação, para nos encontrarmos com o Senhor. E não é porque o apóstolo Paulo, que quando escreveu para Timóteo, a gente olha no final aqui, ele vai do versículo 15 em diante, ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado é aquele que foi provado e passou na prova. Então fala, nós devemos nos apresentar a Deus aprovado. E ele diz, como obreiro que não tenha do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E depois ele fala, mas evita. Olha, ele fala o que é necessário fazer, Timóteo. Se apresenta. Mas não é para se apresentar de qualquer forma, mas aprovado. Que saiba manejar a palavra da verdade. E ele fala, evita os falatórios profanos que produzem impiedade. E ele cita aqui irmãos ali, que estavam andando por esse caminho. Ele diz, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Então, irmãos, se a gente vê aqui, que Paulo deixa bem claro, ele cita, olha, esses irmãos não têm sido aprovados, não têm se apresentado aprovados diante de Deus. E têm se envolvido com coisas que não agradam a Deus. E isso tem trazido contaminação. Isso tem feito com que muitos se desviem da verdade. Né? Os quais se desviaram da verdade. Eles estavam na verdade. Mas por eles não perseverarem nesta consagração, nessa busca, nesse pensamento com as coisas que são do alto, o diabo começou a lançar nas suas mentes pensamentos que não estão de acordo com a verdade. E isso é uma profecia bíblica que diz que vai chegar no fim dos tempos, o povo não vai suportar a sã doutrina. E vão ter coceiras nos ouvidos e vão buscar mestres segundo o seu coração. Não suportarão a sã doutrina. A doutrina da salvação. A doutrina do Evangelho, a doutrina da mortificação do nosso eu com Cristo lá na cruz. A mortificação do nosso homem pecador com Cristo lá na cruz. A doutrina da nossa regeneração com Cristo, e agora Cristo é a nossa vida. É por isso que ele vai escrever aos Filipenses, se ressuscitaste com Cristo. Então agora pensem nas coisas que são do alto, nas coisas que são do céu, e não nas que são da terra. Fala, desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns.
perverteram a fé de alguns. Mas essa é uma palavra também para nós não desanimarmos. Quando a gente vê isso acontecendo, às vezes na igreja, no nosso meio, não é para desanimarmos, não é para perdermos a esperança, porque ele mesmo, no versículo 19, vai dizer, todavia o fundamento de Deus fica firme. O fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aquele que profere ser cristão, que nasceu de novo, aparte-se da iniquidade. Essa iniquidade aqui é, irmãos, uma decisão consciente de que você sabe o que é a verdade, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas conscientemente você não dá ouvidos à voz de Deus. É essa iniquidade. É como se fosse uma rebelião consciente. Você sabe o que é. Não é como aqueles que não sabem. Não, você já sabe qual é a vontade do Senhor. Mas você não crê nessa vontade. Não crê nessa verdade. Então, aparte-se dessa iniquidade. Aparte-se desse caminho que talvez você está seguindo. Você sabe qual é a verdade. Sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas você não tem perseverado, não tem dado lugar para Deus, para a palavra de Deus, para o Espírito Santo na sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, ele fala, não vos embriagueis com o mundo. Porque no mundo não os embriagueis com vinho, que há contenda. O vinho representa o mundo, os prazeres do mundo, as coisas do mundo. As coisas que agradam a carne. Ele fala, não vos embriagueis, não vos encheis disso. Porque isso traz contenda. Em Romanos ele diz, o pendor da carne traz morte. Mas ele fala, vos encheis do Espírito. Vos encheis do Espírito. Então o esfriamento, irmãos, do amor a Deus no coração da igreja, dos cristãos, é porque está faltando essa disposição de buscar o Senhor, de se envolver com o Senhor, de pensar nas coisas que são do alto. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer, não é aqui nessa carta, mas ele fala, mediante a revelação que eu recebi do Senhor, de Cristo glorificado, eu tenho todas as outras coisas para mim como perda. Tudo aquilo que para mim era importante, tudo aquilo que enchia o meu ego, que realmente para mim tinha valor, diante dessa revelação de Cristo, se tornou esterco, desprezível, sem valor, diante daquilo que Deus revelou para mim. Como nós precisamos, irmãos, cada dia pedir para o Senhor abrir os nossos olhos, para podermos ver a glória do Senhor. Não é através de sinais e maravilhas, de anjo, não. É ver a glória do Senhor na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Crucificado, ressuscitado, à direita do Pai, intercedendo por nós. É por isso que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo,
fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te nessa graça. Crescer no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Precisa ser sim uma realidade. Quem disse isso, que ele cresça, que eu diminua, foi João Batista. E muitas vezes nós cantamos que ele cresça, que eu diminua. Mas quando Deus começa a trabalhar na minha vida e na sua vida, para a mortificação agora da vontade da minha carne, nós nos rebelamos, nós não suportamos a correção, o tratamento de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Sofre comigo as aflições, militando nesse combate. O apóstolo Paulo, ele mesmo afirma: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É um combate. É um combate de estar cada dia oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um combate cada dia, negando a nós mesmos, trazendo por toda parte a morte do Senhor Jesus no meu corpo. Para que ele cresça, o apóstolo Paulo disse: olha, eu trago todos os dias a mortificação de Cristo no meu corpo. Para que a vida dele se manifeste na minha carne. Não vai haver manifestação da vida de Cristo se não houver mortificação do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer. E infelizmente hoje, irmãos, o que a gente vê, o nosso querer, não é o querer de Deus. O nosso anelo não é anelo pelas coisas de Deus, que agradam a Deus, que servem para a edificação do corpo de Cristo. O irmão Luiz fez um comentário lá nos estudos sobre o irmão do filho pródigo. Aquele que ficou lá na casa, que não saiu. E quando o irmão pecador volta, e o pai ali faz aquela festa, ele fica revoltado. Porque o pai estava matando o novilho cevado ali, para se alegrar com ali a volta do filho perdido. Ele diz: olha, ele não tinha anelo por aquilo que agradava ao pai. O pai estava feliz porque o filho estava perdido e foi achado. Estava morto, mas reviveu. Ele não tinha anelo por isso, ele não tinha alegria na alegria do pai. Esse tem sido um dos problemas da igreja. Nós não estamos tendo alegria por aquilo que dá alegria a Deus, por aquilo que promove festa no céu, que é pelos pecadores se arrependendo e convertendo a Deus. Tive a oportunidade de pregar em 2 igrejas que estavam comemorando aniversário. Convidaram para pregar no aniversário de 2 igrejas. E incrível a dedicação, o esforço que eles fazem para
preparar o templo para a festa de aniversário. É muito envolvimento, é muito dinheiro, é muito tempo para adornar o templo. E fazem uma grande festa para agradar os homens. Mas e Deus? Às vezes a gente está fazendo muitas festas para agradar a nós mesmos. Muitos encontros para agradar a nós mesmos. Muitos estudos para agradar a nós mesmos. Há muita festa aqui entre nós, mas não está tendo festa no céu, irmãos. Porque festa no céu é quando um pecador se arrepende. Por isso Paulo diz, olha, o que você aprendeu de mim, transmita a homens fiéis, idôneos, que sejam capazes de transmitir a outros. O que Timóteo recebeu de Paulo? Ele recebeu o Evangelho da salvação pela fé em Cristo Jesus. Foi salvo. E agora ele fala, isso que você recebeu de mim, agora você transmita a homens que sejam fiéis, idôneos, para que possam transmitir a outros. A questão é, eu sou idôneo, eu tenho sido idôneo, eu tenho sido de confiança, eu tenho sido útil com aquilo que me foi confiado, com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu tenho sido fiel, eu tenho sido encontrado aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. A gente fica muito preocupado em querer ter a aprovação dos homens. Agradar aos homens. Mas o apóstolo Paulo fala, procure-te apresentar-se a Deus aprovado. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado. De que não tenha nada do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Vida cristã é vida de serviço. E vida de serviço é vida de renúncia. É vida de sofrimento, é vida talvez de desprezo da sociedade, desprezo dos outros. Felipe estava testemunhando aqui hoje de manhã, que já começou a sentir a perseguição por se posicionar com a verdade. E a perseguição não foi do mundo, não. Ele disse que foi de um que se diz cristão. Mas que importa? Com que você está preocupado? Com que eu estou preocupado? Agradar a Deus ou agradar aos homens? Por isso ele vai dizer no capítulo 1 para Timóteo. Abra aí para o capítulo 1 de Timóteo.
versículo 3 em diante, ele diz assim: dou graças a meu Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Sirvo com consciência pura. Apóstolo Paulo, no capítulo 2, apresenta-te a Deus aprovado, que não tenha do que se envergonhar. Porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Olha como que o apóstolo Paulo via Timóteo. Trazendo à memória o que está na minha memória, Timóteo. Quando eu oro por você, quando eu lembro de você, porque eu via em você uma fé não fingida, mas uma fé verdadeira no Evangelho. Nesse Evangelho onde eu morri com Cristo, foi sepultado o meu velho homem, mas eu também ressurgi. Agora, a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. O apóstolo Paulo disse isso em Gálatas 2:20. Era isso que ele estava vendo também em Timóteo. Tem visto em você uma fé não fingida. Às vezes a gente diz que tem fé em Jesus, que tem fé na palavra de Deus, mas pelas nossas boas obras, irmãos, nós estamos mostrando o contrário, porque não há boas obras nas nossas vidas. Mas ele diz: eu vejo em você, toda vez que eu lembro, trazendo a memória, eu vejo a fé não fingida que há em ti. E também habitou primeiro na tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Estou certo que também habita em ti. Olha, você tem a fé verdadeira. Você tem o Evangelho verdadeiro. Olha, o Espírito Santo está em você. E agora? Aí ele continua dizendo: por este motivo, por você ter essa fé verdadeira, por você saber que nasceu de novo, que agora Cristo está em você, tem o Espírito Santo, ele fala: eu quero te lembrar, te lembro, que desperta o dom de Deus que existe em ti. Não fala que vai existir, que ele vai dar, que ele vai ter. Desperta o dom que há em ti. Qual é o dom que há em ti? Qual é o dom que há em mim, que eu recebi do Senhor? E se eu recebi, se ele está dizendo para despertar, é porque esse dom pode estar adormecido, irmãos. Se ele diz para despertar, é porque talvez eu e você não estamos colocando à disposição do Senhor. Recebemos, mas como diz a parábola lá dos talentos, nós estamos enterrando o nosso dom que recebemos do Senhor. Não temos trabalhado. O Senhor disse: olha, por que você não trabalhou com esse dom que você recebeu? Para granjear mais. Se Deus nos deu um dom, é para nós trabalharmos. Através desse dom, primeiro para a edificação da igreja e para que a luz de Cristo possa resplandecer diante do mundo. E como que isso vai acontecer? Eles vendo em mim e em você as boas obras. Boas obras de Cristo, não é minha, nem sua. Nós não temos boas obras, mas as boas obras que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. Se Cristo está em mim,
também as boas obras hão de se manifestar na minha vida e na sua vida. Então desperta o dom que há em ti. Versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor. O espírito que nós recebemos não é de temor, não é de medo. Diante das dificuldades, das lutas, das provações, do ataque do inimigo. Precisamos ter medo, porque nós recebemos o Espírito do Deus vivo. O Espírito de poder. Não é isso que ele diz? Recebereis o poder ao descer sobre vós, o Espírito. Esse poder é a capacidade, irmãos, dada por Deus, pelo Espírito, para nós vivermos essa vida consagrada, dedicada, santificada, sendo luz, oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo. Se for preciso, estando disposto a morrer pelo Evangelho, sofrer como um bom soldado de Cristo. Quando nós não amamos a Deus, irmãos, nós não vamos sofrer também pelo amor, pelo Evangelho. Eu não sofro por aquilo que eu não amo, que não é importante para mim. Mas se eu amo a Deus, se eu amo a Cristo em primeiro lugar, então esse amor é maior do que todas as outras coisas. E aí eu não tenho medo de nada. Por isso ele diz, nós não recebemos o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Esse é o espírito que eu recebi, que você recebeu, se você creu em Jesus. É espírito de fortaleza, é espírito de amor, e é espírito de moderação. Então fala, se nós recebemos esse espírito, ele fala, então, portanto, se você recebeu, ele fala, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Ele não está falando daquilo que ele não tinha experimentado. Ele mesmo escreveu lá em Romanos 1, 16, 17, ele diz, pois eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Muitas vezes estamos com medo, envergonhados diante do mundo, diante das dificuldades, diante das pessoas. Mas ele diz, olha, você não recebeu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor. É o amor de Cristo. Ele falou, o seu amor me constranja. O amor de Cristo constrangeu tanto o coração do apóstolo Paulo, que ele diz, lá em Atos capítulo 10, versículo 38, ele diz, olha, o Espírito me diz para eu ir para outro lugar. Ele não me diz o que vai acontecer mais quando eu chegar lá, mas ele me alerta de algumas coisas, que me esperam prisões, açoites, perseguição. Mas ele diz, que importa isso? Que importa isso? O que importa é que eu esteja pregando a Cristo. Não tenho a minha vida por preciosa, contudo que esteja cumprindo o ministério que eu recebi do Senhor, poder dar testemunho do Evangelho. Por isso que agora ele diz para Timóteo, Timóteo, sofre comigo as aflições como bom soldado. Não te envergonhes do Evangelho, do testemunho do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro. Olha aqui, por causa do Evangelho eu sou prisioneiro, eu estou em prisão, sofro açoites. E ele faz um convite,
Participa das aflições. Ele diz, não te envergonhe antes. Participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, não é pela nossa força, mas quando eu estou movido na direção de Deus, na visão de Deus, que é buscar e salvar os perdidos, ser testemunha, edificar a igreja. Então você vai aqui suportar as aflições, porque o poder de Deus vai te aperfeiçoar, vai me aperfeiçoar. Porque foi isso que Deus disse ali para o apóstolo Paulo, quando ele disse, Senhor, tira o espinho da carne. O Senhor falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz, então me gloriarei ainda mais das minhas fraquezas, porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando nós somos fracos, irmãos, fazendo a vontade do Senhor, então nós somos fortes. Porque o poder de Deus está nos sustentando. E vai nos sustentar até o final. Ele termina dizendo, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras. Às vezes nós estamos fazendo muitas obras, mas nossas. A gente está cansado, está desanimado, cansa. Mas quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, a gente pode até ficar cansado, mas até ser abatido, mas não vai ser destruído. O apóstolo Paulo diz, abatido, mas não vai ser destruído. Nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. A vocação que eu recebi do Senhor, essa santa vocação, segundo o próprio propósito de Deus, através de Cristo Jesus, é para nos tirar dessa vida de morte, nos trazer para a luz e para essa nova vida em Cristo Jesus, pelo Evangelho, para agora nos constituir. Ele fala, eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor. Ele diz, olha aqui, por cuja causa padeço. Por causa desse encargo, por causa dessa missão, por causa dessa vocação, eu padeço. Eu padeço. Mas não me envergonho. Padeço, mas não me envergonho. Por que eu não me envergonho? Por que o apóstolo Paulo não se envergonhava de padecer por amor de Cristo? De mortificar todo dia o seu corpo, por amor aos escolhidos, por amor ao Evangelho, para cumprir a vontade de Deus. Porque onde estavam os pensamentos dele? Onde estava a confiança dele? Ele mesmo diz aqui, não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido,
e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Guardar o meu depósito. O que você tem em depósito? Qual é o seu depósito? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro, aí é o seu depósito. Onde está o teu tesouro, aí está a sua confiança, a sua esperança. O Paulo fala, eu padeço por causa para o que fui constituído. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, guardar o meu coração, guardar a minha mente, incontaminado deste mundo perverso, incontaminado de toda a doutrina, falsa doutrina, de todo qualquer dado inflamado do diabo, para tentar destruir minha vida, minha família. Eu sei que Ele é poderoso para guardar até o dia que Ele vai voltar para pedir conta para mim e para você. É isso que o apóstolo Paulo fala. Por isso ele diz lá, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas se diz, eu guardei, não foi ele que guardou, foi o Senhor que guardou. Por isso ele vai dizer, deixa eu ver aqui onde está, versículo 14, guarda o bom depósito, como? Pelo Espírito Santo, que habita em vós. Não é pela nossa força. Não é porque o apóstolo Paulo guardou, mas é porque o Espírito Santo estava nele e ele deu lugar a esse Espírito Santo, mortificando cada dia o seu eu, a sua vontade, o seu querer. Então ele foi cheio do Espírito. E agora ele tinha certeza que esse Espírito guardaria o seu depósito até o dia que o Senhor Jesus voltasse. Irmãos, que nós possamos procurar, como ali, o versículo 15 aqui, eu quero encerrar com esse versículo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Irmãos, eu creio que esse é o desejo de Deus para mim e para você. Desde que Ele nos salvou e nos incluiu ali em Cristo Jesus na sua morte, sepultamento e ressurreição, e nos deu o Espírito Santo. Ele quer que nós possamos cada dia nos apresentar diante dele aprovado. E essa aprovação é em obediência à sua palavra. Nós nunca vamos estar aprovados se nós não estivermos em obediência à sua palavra. Não é pelo nosso esforço, mas é pela obediência à palavra. Jesus nos deu o exemplo. Falei que ia encerrar, mas vou ler mais um texto, para a gente encerrar com esse aqui. Hebreus 5, versículos 6, 7 e 8 diz assim, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, está se referindo a Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Jesus se oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações, súplicas a quem? Ao que o podia livrar da morte.
E o que acontece? Foi ouvido quanto ao que temia. Foi ouvido quanto ao que temia. Ele diz no versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Por isso que Filipenses vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, se esvaziou, tomando forma de homem, na forma de homem foi a morte. E o que acontece depois? Por isso Deus o glorificou. Essa era a confiança que o apóstolo Paulo tinha. Sofria por amor ao Evangelho. Padecia por amor ao Evangelho. Por amor aos escolhidos. Porque ele tinha tido esta visão de que ele sabia em quem ele estava crendo. E que ele sabia que esse que ele cria era poderoso para guardar o seu depósito até o dia da volta do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Fica em pé. Paizinho, mais uma vez eu te louvo, te agradeço por esse dia. Estamos aqui mais uma vez na tua presença. Obrigado pela tua palavra, Senhor. A palavra, ó Deus, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e apta para ensinar, corrigir, redarguir e instruir o homem de Deus, para que ele seja perfeitamente habilitado por Deus para realizar toda a boa obra. Então que, mais uma vez nesta noite, Senhor, a tua palavra execute em mim, na vida dos meus irmãos, aquilo que te apraz, para que possamos viver para a glória e a honra do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor, e seja sobre toda a sua igreja, hoje e para todos sempre. Amém.